Estamos em Helvécia, no município de Nova Viçosa. Comunidade quilombola rica em cultura e muitas histórias. Fundada em 1818 pelos alemães e suíços, a antiga colônia Leopoldina, hoje Helvécia, é terra natal de uma figura muito importante para a cultura de toda a região. E é aqui, nesse local, que começamos a nos conectar com as raízes do Mestre Tula. Vou dizer, minha mulher, Paraná, capoeira me venceu, Paraná. Paranauê, Paranauê, Paraná, Paranauê, Paranauê, Paraná. Eu não sou daqui, marinheiro, só eu não... Eu nasci em Helvécia, né? A cidade, comunidade quilombola, distrito de Nova Viçosa. Eu sou da Bahia, marinheiro, sou de São Salvador, o marinheiro, sou uma... Eu nasci em 1967, sou filho de pai e mãe, né? Bisneto, hoje eu sou bisneto de escravo. A minha infância, né, até do nascimento, até os 12 anos de idade, eu vivi em Helvécia, né? Lá onde a gente tinha a produção de cana, né, de café. Tula é um fruto que meu pai procurou fora do casamento. Quando nós era criança, nós não era muito chegado, não. Então, nós do casamento de meu pai, de minha mãe com meu pai, quer dizer que foi criado com aquele jeito, se via mãe ligando com meu pai por causa da mãe dele, aí a gente quer dizer que besta também ficava com aquilo. Quando nós encontrava com os irmãos, aí a gente já ficava meio cabreira. Aí depois que todo mundo cresceu e viu que não é bem assim as coisas. Hoje a gente é muito amigo, graças a Deus. E ele, minha mãe é uma e a mãe dele é outra, e o pai é um só. Como eu nasci numa terra quilombola, meus pais são nascidos também nessa terra. Meus avós era filho de escravo, tanto que eu hoje sou bisneto de escravo. Meus avós, no tempo do Brasil colonial, eles vieram, né, era Moçambique, né, da terra dos barricas, né? Que ficava entre Porto Seguro, que eles falavam naquela época, né? Era a convivência dos índios, né? Mas ali já tinha alguns negros, né? Que de lá trabalham na fazenda de cacau e muitas vezes vieram para o distrito, né? Que era Caravelas, né? Cidade de Caravelas, Nova Viçosa. Então eu acompanhei muito meus avós nessa caminhada. Saía de uma comunidade, ia para outra, a questão até de colheita, né? Na época de colheita de feijão, a gente saía de uma comunidade, ia para outra para ajudar, não tinha aquele trabalho, era um trabalho em conjunto, né? Um coletivo. E acompanhei muito meus avós nessa aí, porque naquela época os avós pegavam sempre os menores, né? Para fazer essas caminhadas, para estar visitando outras comunidades. Como na nossa região é 8 comunidades que representam a quilombola, né? São 8 comunidades, então eu conheço todas essas 8 comunidades, que é onde que a gente tinha muita participação, né? De outras tribos, né? Que misturavam naquela época. E de toda essa região a gente sempre tem esse contato com as outras, né? Comunidades quilombola, e é onde da terra que eu vivi. Eu nasci mesmo na terra quilombola que chamava Nayá. Então, de lá, vim para Helvécia. Helvécia também é a comunidade quilombola, onde que ficou como mais um conhecido, né, como um distrito maior da nossa comunidade. E eu posso falar que eu vivi essa vida do quilombo, que é a quilombola na nossa região. Naquela época, a gente não passava necessidade, porque a gente tinha tudo a fatura, né? Não tinha um emprego de carteira assinada, mas a gente tinha, meus pais viviam da pesca. O que plantava, né, a gente colhia
Então a gente não tinha essa dificuldade de passar necessidade de alimento, né? Agora, a gente tinha dificuldade, questão de ir na parte de saúde, né? De médico, que quase não tinha na região. Mas os demais, eu acredito que dá para sobreviver tranquilo. Foi exatamente aqui, na igreja Nossa Senhora da Piedade, que o mestre Tula foi batizado e teve sua primeira função religiosa. Nossa comunidade, a igreja só existia uma igreja católica, né? Depois que vieram outras igrejas evangélicas. Então essa igreja católica, ela tinha uma tradição que quando morresse um adulto, eles pegavam as crianças para tocar o sino e treinava. E aí essa criança treinava, era um toque diferente, era um toque de adulto. O povo que estava em casa, quando eu ia tocar o sino, o povo já sabia que morrer era um adulto que faleceu. Quando morria uma criança, eu já tinha outro toque específico. Quem estava em casa já sabia, morreu uma criança. Por causa do toque já diferenciado, né? E quando era o horário da missa, era outro toque. E na procissão também era outro toque. Então, a gente sempre acompanhou, quase todas as crianças da minha idade, nessa idade de 9, 10 anos, passou por essa experiência em Helvécia. Apesar do compromisso em tocar o sino, alertando a comunidade dos acontecimentos, mestre Tula ainda era uma criança e jogava bola, brincava de roda, sem deixar os estudos. Um menino muito bom, muito obediente, muito bom mesmo, um aluno de nota 1000. Eu vou falar que a nossa infância de primeira era uma infância de brincadeira, que era uma brincadeira que não tinha maldade. Quando não era samba de viola, era o bate-barriga, e o bate-barriga era chamado tambor de batuque, né? Até os meninos brincavam de roda com as meninas, né? A gente brincava, assim, uma peladinha, jogava uma bolinha, assim, né? Entre nós mesmo. Vinha nas festas, mas é igual eu falo, porque eu sou mais velho do que ele, mas nem tanto. Que às vezes a mãe dele vinha pra festa com ele, mas não era de sair assim, cá na praça, na igreja. E eu desde pequena que eu frequento igreja, então a gente foi conhecer mais um pouquinho. Depois começou a estudar e tudo, aí eu comecei a conhecer ele e mais os outros irmãos. Era um bom aluno no comportamento, né? Se comportava muito bem. A gente sempre sentava próximo, né? Junto ali, né? Aí, algumas dificuldades que ele tinha assim, nas matérias, nos assuntos, né? Que eu sabia, eu ajudava ele. Mas tinha alguma coisa também que ele sabia um pouco mais do que eu e ele me ajudava. Não é só eu ajudar ele, mas ele me ajudava também. Talvez, né, pode ser que ele tinha uma dificuldade um pouco maior do que eu, assim, em alguns assuntos, mas tinha algumas coisas também que ele me ajudava, né? Fala com todo mundo e é desse jeito, ele é desse jeito. Quando é época de chuva, chovia muito, a gente saía de dentro de casa para ir brincar na chuva, sentir o cheiro da terra, que não tinha poluição nenhuma. Então, uma das brincadeiras que eu recordo, trago comigo até hoje, né? E tinha também as outras que a gente ia muito brincar de esconde-esconde, que naquele tempo o esconde-esconde era uma brincadeira muito séria, né? Que a gente levava mais como um esporte mesmo. E outras, né? Como brincar de peão, o rolo, né? Colocar aqueles pau no pneu para dizer que é um carro. Então era muita brincadeira que hoje você não vê mais, né? Você não vê mais criança mais brincando hoje mais, né? Porque naquele tempo as crianças, ela tinha pouco, o tempo que ela tinha para brincar, para diversão, era aquele tempo de intervalozinho depois da escola, depois a fazer de casa. Tinha o recreio, né? Na hora do recreio a gente brincava. Tinha, naquela época, nas sextas-feiras, o recreio era maior, né? Era depois do intervalo, né? Do recreio que a gente merendava, tinha aquele período de recreação, né? Mais de 1 hora brincando ali.
Hoje você vê as crianças mais envolvidas no celular, e então essa brincadeira ficou muito para trás. A questão de escola também era muito pecuária, né? A questão da escola. Naquela época a gente não tinha uma oportunidade. Não, o estudo também, a gente não tinha muita preocupação no estudo. Então, naquele meu sonho era ser um professor de educador físico, né? Porque eu via muita história, né, de outros professores, né, que eu já praticava algumas modalidades. Então, meu sonho era, mas felizmente eu não tive a oportunidade de fazer, né, esse curso de educação física. Não mexe com o povo de Angola, ô Tula, quem pega com Deus tem vitória. Ô marinheiro, 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 só me ensinou a nadar. Ele só foi o tombo do navio, marinheiro, só foi o balanço do mar. Marinheiro, só vem, marinheiro, só ele de branco. Marinheiro, só com seu bonezinho, marinheiro, só pra jogar capoeira. Estamos na proprietária de Dona Cocota, foi minha parteira, né? E aqui é uma cozinha de farinha, né? Que é onde que todos nós aqui, nossos pais, os vizinhos aqui, cultivo da mandioca, trazia as mandioca para aqui para fazer a sua farinha aqui. Aonde nós estamos aqui, ó, aqui é onde que relava a mandioca, né? Aqui é onde que lá é o coxo e aqui vinha para imprensa, a imprensar a mandioca, né? A massa. E daqui, quando estava seco, a gente levava direto para o forno. Era onde que a gente fazia tudo manual, né? E aqui, ó, é realmente era duas pessoas, né? Um pegava de um lado e o outro pegava do outro. Quando a farinha já estava bem seca, aí tirava dali, colocava em outra vasilha para poder colocar as demais massa para poder fazer o cultivo, né? Para afinar a farinha. E daí saía, já ensacava, né, a farinha e voltava de novo para fazer a raspagem da mandioca. Com a chegada da maioridade, Mestre Tula partiu de Helvécia em busca de oportunidades. Trabalhou duro, conheceu novos estados, mas foi aqui na Bahia que descobriu sua paixão pela cultura através da capoeira. A minha caminhada começou em Helvécia, Poço da Mata e Espírito Santo, que é a Nova Venécia, né, de montanha. De lá eu fui para Nanuque, né, onde que tem a produção do mamão, que eu era chapa. A gente ia para esse local que estava numa fase assim boa, né, para a gente poder estar sobrevivendo desse trabalho. E de lá de Nanuque que eu vim para Teixeira de Freitas em 1990. Eu já vim para Teixeira de Freitas já sendo capoeirista. A capoeira, eu comecei a capoeira em 1983, em Poço da Mata. Foi o primeiro ano que eu comecei a capoeira, uma capoeira de rua, que naquele tempo não tinha capoeira acadêmico, né, que é academia, era a capoeira de rua. E de lá eu vim para Teixeira, encontrei uma academia acadêmica aqui, que é na Lagoa, que é do mestre Pinote, que é o Sérgio. E aí que eu me entrosei com a capoeiragem de Teixeira de Freitas. E comecei a desenvolver meu trabalho. E nessa academia, o mestre, né, o mestre que é mestre do meu mestre, que é o mestre Gil, ele me deu a oportunidade de eu começar a fazer um trabalho. Aí eu comecei de trabalhar com 20 crianças no bairro Bela Vista, né? Ainda não era nem formado ainda, eu era graduado. E de lá foi onde que eu comecei a trabalhar na Pestalozzi, que aí onde eu ganhava meio salário para dar aula semanal. Saíram lá um convite, convidaram vários outros professores, né? Principalmente os professores até mais capacitados do que eu aqui na cidade. Só que naquela época eles tinham uma visão completamente diferente. Achavam que os meninos ali, como ser semididal especial, não tinha condições de aprender a fazer capoeira, porque a capoeira você trabalha com corpo, mente. E graças a Deus, hoje eu tenho alunos, né, que passou por mim lá,
que hoje está atuando na capoeira, hoje não está mais na Pestalozzi, já está na escola particular, já se formando na área de educacional, e surgiu através da capoeira. Hoje ainda eu trabalho ainda com alguns alunos, né, que ainda é especial. Meu professor Mestura, ele é bonzinho, ele também aprende muito mais, né? Gingar também. Eu gosto muito dele. Eu gosto de fazer capoeira. Estou feliz porque ela está feliz, né? Ela está gostando muito do professor dela, do mestre Tula. E ela elogia, ele gosta muito dela. E ela sente muito elogiada por ele. E eu estou sentindo que pouco tempo ela está aqui na capoeira, ela já está aprendendo muita coisa. Inclusive que ela é minha especial, né? Mas ela está muito empenhada e está muito inteligente. Graças a Deus, estou feliz. Eu senti que no físico dela está melhorando bastante, que ela está bem fortinha. Já está bem boa já. E ela não gostava de andar de pé. E hoje em dia está andando, vai comprar uma coisa. Não vou de bicicleta não, quero ir de pé. Eu gosto de andar de pé. Aí vai de pé e eu estou gostando muito. Então para mim foi uma experiência muito boa, que dali me deu um pé no chão, eu podia pisar com certeza que eu estava no caminho certo. A capoeira é cruzão. O exercício para ela é ótimo, foi ótimo. Vou botar fogo num engenho, aonde os negros apanhou. A vida aqui é bom demais, meu Deus do céu. Aqui quem manda é os Nagô. A capoeira nasceu na Bahia, né? Então tem quando essa diferença da capoeira, que a capoeira mãe é a capoeira Angola. A capoeira Angola, por que Angola? Que Angola os escravos, né, os negros que vieram da África, que vêm para a Bahia, então eles tinham essa cultura angolana. Então a capoeira, ela pegou esse estilo da dança dos angolanos. Então como os angolanos já tinham sua tradição de outras lutas, era uma luta de resistência, não era capoeira, mas era baseado, parecido com capoeira. Mas então era uma luta corporal. Era uma luta que elas usavam para se defender dos animais, né? Era uma luta que eles faziam para poder também ter, fosse um ritual, para poder ter o primeiro casamento, para poder ser um líder de uma comunidade. Então tinha essa luta que era parecido com a capoeira, mas não era a capoeira. A capoeira, para uns, enxergava na época, como marginalização. Mas para outro enxergava ela como uma forma de quê? Educação, esporte, cultura e lazer. Mas a capoeira, sabendo que a capoeira ela traz de benefício, né? É saúde, é saudável para qualquer ser humano, não tem idade, tanto faz ser criança, ser adulto, praticar capoeira. Ele está praticando, né? Desenvolvendo a sua parte motora, isso é uma defesa e, em cima de tudo, é vida, né? Quem pratica qualquer esporte, nem só capoeira, ele vive mais. A vantagem para nós, que era boxeador e era capoeirista, era o estilo da capoeira, era a ginga da capoeira, era o balanço do corpo. Porque quem faz capoeira, todos os praticantes de boxe que fez capoeira, teve um bom resultado dentro do ringue. O boxe, eu comecei a praticar o boxe junto com a capoeira. Eu comecei a conhecer o boxe em Poço da Mata, ainda na década de 86, 87. Comecei como armador e depois eu comecei a trabalhar, comecei a praticar já como profissional, onde eu fiz a primeira luta em Poço da Mata, né? Eu ganhei uma luta por nocaute. Depois eu fui para Governador Valadares, né? Tive outra luta, ganhei por ponto. E Teixeira de Freitas, e depois vim para Teixeira de Freitas, dei continuidade. Era com muita dificuldade, que aqui não tinha patrocínio para essa modalidade. É uma modalidade muito cara. Você precisa de ter patrocínio, né, constante. E aí eu fiz a primeira luta aqui em Teixeira, né? Ganhei por ponto. A segunda, que eu finalizei em 1996, eu ganhei por nocaute. E dali eu parei porque não tinha patrocínio para dar continuidade
o boxe. Aí só fiquei com a capoeira mesmo. Quando fala luta, são iguais. Só muda a forma de você, né, aplicar ela e realmente conduzir. A capoeira é tudo para mim. Hoje eu estou sobrevivendo com a capoeira. A gente esperava que mais, né? Mais porque é um trabalho que está sendo reconhecido pouco tempo agora como valorização dos instrutores, dos praticantes da capoeira. Mas para mim a capoeira é tudo. É tudo porque ela me deu essa condição de falar que hoje eu posso sim viver de capoeira. E Tutula sempre foi do povo, né? Então para mim não foi surpresa não. E hoje eu estou atuando ainda no governo agora atual. Meu trabalho na Casa da Cultura é um trabalho 40 horas, né? Eu trabalho com criança de várias idades, né? Criança, adolescente, adulto e especiais também. Então a gente hoje fazendo um trabalho na Casa da Cultura com mais de 600 alunos entre capoeira, violão, em todas as outras modalidades. Falar desse ilustríssimo professor, Mestre Tula, é falar da história da capoeira aqui no município de Teixeira de Freitas. Mestre Tula, um professor dedicado, bastante disciplinado, entrega a alma na sua arte, dá aula com prazer e com todo amor. Mestre Tula, nosso colaborador aqui da Casa da Cultura, vai levando a sua arte para todos. Aqui na Casa da Cultura a gente recebe um público, um público democrático, né? Um espaço aberto para todos. E o Mestre Tula, ele vem se apontando com as suas atividades, com as suas aulas, com afinco, com amor e com carinho. Então falar com Tula se resume em profissionalismo e histórico. Ele é o ícone da cultura da capoeira aqui no município de Teixeira de Freitas. Para nós, a capoeira, hoje, ela está em todo canto. Você vai na escola, tem capoeira. Você vai nos bairros periféricos, tem capoeira. Você vai no lado mais social, tem capoeira. Então, eu acredito que hoje a capoeira está sendo bem representada no nosso país, né, em Teixeira de Freitas. No centro de Teixeira de Freitas, nos arredores aqui da Praça dos Leões, o ofício do Mestre Tula não é mais na torre da igreja, como foi no passado. Agora, o capoeirista dá lugar ao vigilante. Eu fiz um curso, né, para trabalhar de vigilante. Antes era vigilante na primeira casa medida socioeducativa que tinha aqui em Teixeira de Freitas, né, que atendia os pequenos infratores. E depois eu comecei a trabalhar algumas lojas, né? Tava sem segurança, né? Principalmente as óticas. E aí me contrataram para mim poder fazer essa segurança durante a noite. E hoje já está com 8 anos que eu estou trabalhando num setor só, na Praça dos Leões, né? Cheguei aqui, ele estava forçando a porta para abrir. Aí quando eu cheguei, eu falei, rapaz, tá, você vê se é trabalho aqui? Ele, não. Eu tô só olhando. Falei, olhando o que? Você tá aqui forçando com a chave de fenda. Aí eu peguei o braço dele, torci o braço dele, coloquei no chão e pisei nas costas dele, peguei o celular e fiquei ligando pra polícia. Aí quando a polícia chegou, aí eu chamou ele e levou. Não tem palavra, a capoeira é tudo pra mim.